E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá continuar nossos estudos aí de morfologia, né, de classes gramaticais, vendo aí a continuação das classes nominais. A gente já estudou quais classes? A gente teve lá a introdução, aí teve artigo, substantivo, adjetivo, não é isso? Pronome, agora a gente vai para... Pronome foi grande, né? Porque é coisa para dedéu mesmo. Vamos lá para os numerais, tá? É a próxima classe nome que a gente tem que estudar aí. Olha só, com relação aos numerais, o que a gente tem que observar? Né? Os numerais são uma classe gramatical? São uma classe gramatical? Vamos engrossar aqui, pá. Que vai ser responsável aí por indicar o quê? Vai indicar a quantidade numérica exata. Ou, se não for exata, o mais exata possível, tá? E, é claro, numeral pode indicar ainda posicionamento, a gente vai ver em que situação eles indicam, tá? Isso é, ordenação, gradação, tá? E coisas do tipo, tá? Essa é a primeira observação, porque numerais, enfim, vai falar de números e a gente vai ver que tem alguns tipos de números que vão fazer isso, tá? Quando chegar a hora eu vou te mostrar. Bom, a rigor a gente tem que lembrar que a gente tem 4 tipos de numerais, tá? São 4 tipos de numerais que a gente tem para relembrar, visualizar. Quem são os primeiros tipos aí? Quais são os primeiros tipos? Os primeiros tipos são os cardinais, tá? Os cardinais, tá aí ó, no 5.1. Os cardinais são aqueles que nasceram para indicar quantidade numérica exata, tá? E sempre partindo da ideia de unidade, isso é, do 1, né? 1 mais 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 1, e aí você vai tendo quantidades variadas de maneira exata, tá? Então, por exemplo, quando você tem aí o 1, né, e tá o algarismo do lado, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, você tem quantidade numérica exata, né? Quando você tem lá os 600, o 1236, né, ou 20 milhões, né? Vocês estão vendo aí, né? Olha só, todos esses camaradas, né, indicam quantidade numérica exata. A quantidade é sempre exata. Tá? São quantidades exatas. Tranquilo? Beleza? Então, os cardinais são os primeiros camaradas aí, os primeiros numerais que a gente tinha para observar. E, enfim, se for fazer listagem de numerais, a gente vai ficar a vida toda aqui fazendo. Tá beleza? Bom, depois, segundo tipo. Segundo tipo está logo abaixo, é o caso 5.2. Você tem aí os numerais ordinais. O que está dito aí? Que são os números que servem para indicar o quê? Ordem. Ah, a gente falou que ia ter numerais que indicam ordem, né? O que é essa ordem? Ordem tem a ver com organização, né? Tem a ver com posicionamento, né? Tem a ver com organização, claro, numérica, tá? Não pode esquecer isso. E organização numérica classificatória. Você vai falar assim, não entendi. Vai entender. Classificatória, por exemplo, de etapas, né? Ou de ideias afins, isso é, ideias correspondentes, tá? Quais são os caras que servem para fazer isso? Quais são os numerais que a gente tem aí? Então, os exemplos sempre com o algarismo do lado, né? A forma que a gente chama de número. Tá lá o número. Tá? Só que você tem a forma por extenso, né? E a forma lá que a gente costuma popularmente chamar de número, tá? Então, tá aí o camarada, ó. Você tem lá o primeiro, tá lá o algarismo do lado, o umzinho com o zerinho no alto, né? Depois segundo, mesma coisa, com o algarismo 2 e aquele zerinho sobrescrito, né? Depois o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Décimo, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º, 200º, né? E por aí vai. Aí você tem uma gama, né, que vai até onde você quiser ir aí contando, certo?
Então, repare, quando você teve lá os cardinais serviam para indicar a quantidade numérica exata. Você fala, uma cadeira é quantidade exata de cadeira, duas cadeiras, quantidade exata de cadeiras, 100 cadeiras, quantidade exata de cadeiras. Né? Agora, se você fala assim, ó, pega ali a primeira cadeira para mim, né? Pegar a primeira cadeira já não é mais indicar qual é a quantidade total de cadeiras que você tem no ambiente. Né? Você quer que pegue uma determinada cadeira que, a princípio, a pessoa vai reconhecer como sendo a primeira cadeira daquele ambiente. Certo? Se você falar assim, ó, pega ali a 20ª cadeira agora, pega ali a 20ª cadeira agora, você também não está preocupado com a quantidade total de cadeiras que tem naquele local, né? Naquele recinto, naquele ambiente, naquela sala, sei lá onde, né? Naquele auditório. Né? Você está preocupado em pegar uma determinada cadeira posicionada, né? em alguma situação. Por exemplo, os numerais ordinais também são usados, por exemplo, em lista classificatória, por exemplo, para quem faz concurso. Né, concurso público, aí depois, né, tem lá a relação de quem foi aprovado, quem foi classificado. Aí você tem o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, o quinto colocado, o sexto colocado, o 43º colocado. Repare que nessa hora você não sabe qual é a quantidade total de participantes do concurso. Né? Nem é essa a finalidade, nem é essa a intenção. Certo? Então ali, né, no uso dos numerais ordinais em ocasiões como essas, você nessa hora não tem preocupação com quantidade total, você tem preocupação com ordenação. Quando você fala, por exemplo, em relação à corrida de Fórmula 1, né, ou algum outro esporte, você fala assim, o fulano foi o primeiro a chegar, foi o segundo a chegar, foi o 16º a chegar. Você não está ali, né, nem um pouco preocupado se quantos correram naquela corrida, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Você não está preocupado com quantos participantes teve. Você está preocupado com aquela posição de chegada, né? Aquela posição ali, né, de término de corrida. Certo? Com relação à Fórmula 1, por exemplo. Fórmula 1 ou qualquer outra coisa do tipo. Corrida de bicicleta, né? Bicicross, enfim, maratona, enfim, qualquer coisa. Natação, certo? Tranquilo? Beleza? Bom, enfim, e aí para dar uma treinada, você tem um exemplozinho aí com o número 473, né, e o zerinho sobrescrito, né? Como é que a gente, por exemplo, redigiria isso, né, ou falaria isso por extenso, né, sem algarismo, porque o algarismo já é o que está na nossa frente. Aqui você teria, né, se 200 foi do centésimo, o 400 é o quadrocentésimo, o quatrocentésimo, quadrocentésimo, aí o 70 é septuagésimo, e o 3 terceiro. Né? Então, a pessoa, se estava lá na maratona de 1000 pessoas e chegou nessa posição aí, foi essa a classificação dela na linha de chegada, né? A pessoa chegou em quadrocentésimo, 73º lugar. Tá claro isso? Tá? Se você tem um ambiente com 1000 cadeiras e quer pegar a cadeira 473, você vai pegar a 473ª cadeira. Tá claro isso? É claro que o zerinho ali masculino, o ozinho masculino, né, quer dizer, o ozinho vai representar o masculino. Se fosse um azinho, né, seria o feminino. Tá claro? Aliás, esse zero aí nem é zero, é um O, né, na verdade. Né, tentando indicar o gênero já da leitura, tá? Se fosse o azinho, seria o gênero feminino. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, passando para o próximo tipo de numeral. Próximo tipo de numeral que a gente tem é o caso dos numerais multiplicativos. Vamos lá, os numerais multiplicativos, tal como o nome já diz, serve para indicar relações de multiplicação, né? Tal como lá na matemática. Quando você tem na matemática, o cara está dando aula se servindo,
desses camaradas aí. Porque quer ver? Olha só o que é dito sobre eles. Né? Esses camaradas aí, esses numerais, são os números que indicam processos multiplicativos, né? Tal como no processo matemático, né? Tal como a gente já falou, né? A gente já antecipou. Serve ainda para quê? Para descrever o quantitativo a ser multiplicado em cada momento do processo matemático, né? Então, quais são esses caras que na prática a gente vê lá nas aulas de matemática que, obviamente, estão aqui? Você vai falar assim, poxa, mas é aula de matemática? Não, não é aula de matemática, cara. Só que a matemática tem que servir da linguagem. A linguagem passa pelo seu idioma. Né? Seu idioma é qual, nesse caso? Língua portuguesa. Se fosse francês, seria francês. Se fosse italiano, italiano. Espanhol, espanhol e por aí vai. Né? O inglês lá tem lá suas expressões numéricas em inglês, né? Suas formas de descrever os números em inglês. Né? Tanto por extenso quanto em algarismo. O algarismo vai coincidir com o nosso. Certo? Né? Vai ter lá o númerozinho 1, númerozinho 2, númerozinho 3 e por aí vai. Agora a forma de redigir isso, né, depende das conformidades do idioma de cada um, de cada país, de cada comunidade linguística aí existente no mundo afora, né? Seja uma língua já consagrada ou um dialeto local, qualquer coisa do tipo, tá? Mas enfim, quando você tem aí os multiplicativos, quais são os exemplos que a gente mais encontra, né? Aliás, em aulas de matemática são muito frequentes. Você tem o dobro, né? O que é o dobro? O dobro é multiplicar por 2, é o vezes 2, né? É o famoso vezes 2, lá na aula de matemática. Né? O triplo é multiplicar por 3. Né? Se você quer o triplo de uma determinada quantidade, é multiplicar por 3. Se você tem lá o 30, né? Qual é o triplo de 30? É 30 vezes 3. Né? Vai dar quanto? 3 vezes 3, 9, vai dar 90, não é isso? É simplesinho, é só saber um pouquinho de tabuada. Né? E aí sim é aula de matemática. Tá? O quádruplo, obviamente, é multiplicar por 4. O quíntuplo de algo é pegar aquela quantidade e multiplicar por 5. Se fosse pegar o 30, né, seria 30 vezes 5. Né? É só multiplicar o 5 vezes 3 e repetir o zero. 5 vezes 3 dá 15, não é isso? E aí bota o zero, dá 150. Né? Depois, o sextuplo, aí é multiplicar por 6. Né? O décuplo já é multiplicar por 10. Né? É o vezes 10, né? O famoso vezes 10 lá na aula de matemática. E o cêntuplo de algo é chegar e multiplicar por 100. Certo? Tranquilo? Tranquilidade? Beleza. Bom, é isso aí que você tem que lembrar acerca dos multiplicativos. Detalhe, os multiplicativos, eles estão relacionados a indicar quantidade numérica exata ou estão relacionados a indicar posicionamento? Posicionamento só os ordinais, cara. Só os ordinais, tá? Esses aí indicam quantidade numérica exata. Se você falar assim, você vai sempre numa padaria comprar o seu pãozinho, né, de manhã ou à tarde, não importa que hora seja, né, aí você habitualmente chega e fala assim, hoje eu quero o dobro de pães. Né? Você compra uma quantidade de pães normal e tem uma hora que você chega pro cara, já conhece o cara, normalmente as pessoas conhecem os seus clientes, né? Os donos de estabelecimentos, os clientes conhecem lá os donos dos estabelecimentos, né? E dependendo dessa intimidade aí, dessa proximidade, aí você chega assim e fala, hoje eu quero o dobro de pãezinhos franceses, né? O dobro de sei lá o quê, qualquer coisa lá na padaria, no açougue, não importa. Nessa hora, quando você faz uma pergunta dessa, usando aí o numeral multiplicativo dobro, isso aí está servindo de fato para indicar a quantidade numérica exata? Aí você pode parar assim, pensar, parece que não, né? Mas não, ele indica a quantidade numérica exata sim. Por quê? Porque aí você tem que lembrar de uma parada. Só dá para usar esses numerais, os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, décuplo, né, o óctuplo e por aí vai, se, é claro, já tem uma quantidade numeral cardinal conhecida antes. Então, por exemplo, aliás, repare que se você chegar numa padaria que ninguém te conhece, você falar assim, eu quero o dobro de pães hoje, o cara não vai entender nada. Por que ele não vai entender? Porque ele não sabe qual é o referente cardinal, né? Digamos assim, que você compra já no dia a dia, em relação à quantidade de pães. Tá?
O cara não vai entender, o cara não sabe quantos pães você come todo dia, se são 2, se são 3, se são 4, se são 20, não sabe. Mas a partir do momento que você vai sempre numa padaria, vou continuar no exemplo da padaria, e vamos supor que você compre 4 pãezinhos franceses, tem 4 pessoas na sua casa, você compra um para cada um. Né? Você compra todo dia 4. Mas aí chegou um dia e você falou assim, ô fulano, ô Joãozinho, ô Zé, né? Todo mundo é Zé, né? Isso. Ô Zé, olha só, hoje eu quero o dobro de pães, tá? Já separa aí para mim, por favor. Aí você, quando fala, nessa hora então, eu quero hoje o dobro de pães, o cara aqui que já vai saber, ó, ele sempre compra 4, tem que embalar quantos? Tem que ensacar quantos pãezinhos? 8. Né? O dobro é multiplicar por 2, então é 4 vezes 2, 8. 8 pãezinhos que ele já vai separar na sacola para você. Né? Ou embalar para você. Tá claro isso? Tá? Então, o uso do multiplicativo pressupõe o uso ou a existência conhecida de uma indicação numérica cardinal qualquer. Tá? Isso é, requisita antes o conhecimento de uma indicação numérica cardinal. Tá? Mas no final das contas, quando o cara vai lá e ensaca os 8 pãezinhos, 8 pãezinhos é a quantidade numérica exata? É? É. É a quantidade numérica exata. Tá beleza? Então, os multiplicativos também servem para indicar a quantidade numérica exata. Tá? Joia? E depois você tem aí os fracionários. Os fracionários. Quem são os fracionários? Vão indicar fração. Indicar fração, cara, é indicar parte. É indicar parte. Eles indicam parte. Partes do todo. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Ele serve para indicar partes, né, relativas a um todo qualquer. Né? E isso tem a ver, se a gente relacionar com a matemática, ele serve para indicar e descrever processos de divisão. Você vai falar assim, o que divisão tem a ver com parte? Ué, pega, por exemplo, essa caneta aqui, divide em 3 partes. Estou com uma caneta na mão. A caneta aqui para escrever, né, nesse softwarezinho aqui. Nessas canetinhas digitais. Tá. Então aqui eu pego essa caneta, divido em 3 partes e quero uma das partes da caneta, eu vou aqui medir aqui 3 partes. Normalmente as partes nessa hora são medidas iguais, né? Tamanhos iguais ou bem próximos, mais próximo possível, e pego, né, uma das partes. Eu peguei uma das partes, então eu peguei uma fração. Certo? Certo? Cada parte pode ser chamada de fração. Então, eu peguei uma fração. Se alguém falar assim, eu quero 2 das 3 partes da caneta, eu vou pegar 2 frações. Certo? Tranquilo? Então, é isso que está em jogo. E aí, foi dito aqui ainda no parágrafo que explica, que mostra o que são os fracionários, os numerais fracionários. Eles mostram quantidades em partes. Justamente o que eu estava mostrando com a caneta. São quantidades particionadas. Particionar é dividir, né? É fragmentar, tá? E normalmente isso é fragmentado em proporções consideravelmente iguais. Falamos disso também. Iguais ou equivalentes, ou semelhantes. Tanto faz. Falamos disso também. Ora, quando é que falamos disso? Quando eu falei que você tinha aqui, por exemplo, a caneta na mão, e se eu falo, pega uma das 3 partes, você tem que dividir a caneta em 3 partes ou iguais ou muito próximas, ou equivalentes ali. Tá claro isso? Muito semelhantes umas às outras. E aí você pega o que vai estar sendo requisitado, ou uma das partes, ou 2 das partes, ou até 3 das 3 partes. Tudo bem? Pode pegar todas as 3, só que fracionado, em pedacinhos aí, em caquinhos, digamos assim, tá? O copo quebra. Quando quebra em partes desiguais. Mas se alguém te pedir, eu quero 2 das 3 partes, tá valendo também. Se as partes vão ser iguais ou desiguais, não importa. Normalmente, quando se faz a divisão, se fraciona, e se você pensa lá numa aula de matemática, por exemplo, lá a via de regra, isso é costumeiramente, habitualmente, as divisões dividem em partes iguais, tá? Tranquilo? Certo? Um pacote de biscoito, por exemplo. O pacote de biscoito é o inteiro,
cada biscoito lá dentro do pacote de biscoito, seja que biscoito for, né, se o pacote tem 20 biscoitos, 13 biscoitos, 15 biscoitos, recheado ou não importa, né? Cada biscoito representa uma parte do pacote do biscoito, uma fração. Né? Se o pacote tem 15, 15 é o total. Né? Se o cara te pede 2 biscoitos de 15, ele está pedindo 2, né, 15 avos daquele pacote. Né? Que, aliás, vamos falar de avos agora, olha só. E exemplos de numerais fracionários que a gente tem aí. Como é que eles são apresentados a gente? Quando você pega aí a palavra meio ou metade, por exemplo, né, meio ou metade, né, que a gente representa pela forma fracionária 1 sobre 2, né, se fosse representar, deixa eu mudar de cor aqui, é, 1 sobre 2, se você fosse representar por decimal, seria o 0,5, né, em relação ao 1, ou o 0,50, né, certo? Em relação ao 10, enfim, o 0,500 em relação ao 100, por aí vai. E você, nessa hora, tem a metade, pegou a coisa por inteiro e dividiu em 2 partes iguais. Quando você tem lá 1/3, né, 1/3, né, rezar 1/3 não, hein? Isso é outra parada. Rezar o terço, na verdade, né, 1/3. Aí, a representação numérica, né, em algarismo é 1 sobre 3. Você vai pegar a primeira indicação numérica representa o que tem que ser considerado, contabilizado, mas do total de quantas partes? Aí olha para a parte de baixo, né, que é o denominador. Aliás, a parte de cima é chamada numerador, embaixo denominador, não é isso? Na matemática? Então, o 1 é a quantidade que tem que ser observada, do total de quantas partes? De 3 partes. Né? E aí, se você fosse pensar em decimal, seria o 0,33. Né? Que se você pega o todo e divide por 3, dá 0,33333333, da chamada dízima periódica, não é assim? Bom, depois 1/4. 1/4, eu vou botar agora só fração, tá? Porque o espaço está curto. 1/4, uma hora ou outra que talvez eu mencione a decimal. 1/4 é 1 sobre 4, pegar uma das 4 partes. Aliás, se você fosse pegar a parte decimal, seria o chamado 0,25, tá? Porque 25 mais 25 mais 25 mais 25 chega ao total de 1, né? Enfim, que seria o 100, talvez, né? Pode ser também, dependendo do referencial. Certo? Depois, 1/5. 1/5 é 1 sobre 5, né? 1/5 é 1 sobre 5. Se você pega a forma decimal, daria 0,20, né? Corresponderia ao 0,20. E por que 0,20? Porque se você pega o 20 e soma 5 vezes o 20, também chega a 100, né? Ou a 1, depende aí do teu referencial de novo. Né? Depois, 1/6. 1/6, né? A forma fracionária é 1 sobre 6. Né? 1/10. 1/10 é 1 sobre 10. Que aí seria o equivalente ao 0,1. Certo? Tranquilo? Beleza? Ou 0,10, né? Depende como é o teu referencial, porque o 1 somado 10 vezes vai chegar a 10. Enfim, depois, passou de 10, aí você tem um detalhezinho aí. Né? Se a forma de fração, né, tanto por extenso, né, como em forma numérica, né, passa de 10, aí você tem lá, no caso do 11 em diante, você vai ter, claro, a forma algarísmica, que é 1 sobre 11, mas a leitura, a forma de dizer, passa a acrescentar a forma avos. Tá? Então, é 1, 11 avos. 1 sobre 11 avos. Tá? Depois, 3/4, por exemplo. 3/4. Aqui não passamos do 10, então é 3 sobre 4. Se for pensar na forma... Deixa eu botar em cima como eu estava botando. Se você for pensar em decimal, dá para pensar, né? 3 de 4 partes vai dar quanto? Pega lá 1/4 e soma 3 partes.
né? É 0,25 mais 0,25 mais 0,25, então dá 0,75, certo? Depois, 2/3. 2/3, né? Representação numérica é 2/3. Aí pega lá 1/3, em vez de pegar uma só parte, soma duas, né? 0,33 mais 0,33, aí dá 0,66, né? 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. Isso para percentuais te ajuda muito, né? Tanto você pode indicar isso aí assim normalmente, mas como pode indicar por percentual, não muda nada, tá? Porque a parte de baixo sempre indica o todo, a totalidade sempre equivale à ideia de 100%, tá? Porque o parâmetro de totalidade é o número 100, tá? Depois, 5/16. 5/16, né? Aliás, aqui a gente tem que voltar a usar a palavra avos. Vou até botar aqui em amarelo, para você não esquecer. Demarcar em amarelo. 5/16 tem como forma algarísmica o 5/16. Estou botando barra 16 porque ali eu estou com pouco espaço, tá? Mas é 5, tracinho, 16 embaixo, né? O sublinhado, 16 embaixo, né? Ou pode botar em forma de barra ali, um do lado do outro, tá? Para não ficar usando duas linhas aí, caso você esteja anotando no seu caderno. Tranquilo? Certo? Então aí, o que é o 5/16? A propósito, do total de 16 partes, você pega 5. E aí vai, se for o caso, ver o valor de cada uma delas ou somar já as 5, para saber qual era o total em relação ao quantitativo de 16. Tá claro isso? Tá? Então, os fracionários servem para isso aí, né? Contar as partes, né? Somando ou não essas partes que têm que ser contabilizadas. Tá? Mas, enfim, mais detalhezinhos aí sobre os numerais, que a gente tem que relembrar. A gente tem que lembrar o seguinte, que os numerais, eles vão funcionar, eles funcionam tal como os pronomes, em relação lá aos substantivos. Como assim eles funcionam tal como os pronomes? Eu dei mais ou menos essa deixa lá, quando a gente falou de pronomes, e qual foi a deixa? Que o pronome é o primeiro substituto do substantivo. Então, quando ele substitui, ele se torna um pronome substantivo. Já quando ele não substitui, está só ali acompanhando o substantivo, ele é um qualificador do substantivo. Então, ele se torna um pronome adjetivo. Mesma coisa aqui ocorre com os numerais. Então, qual é a parada que a gente tem que lembrar? A parada é a seguinte. Quando os numerais substituem os substantivos, aí eles têm que ser chamados de numerais substantivos, que aí vão estar representando o patrão, o presidente. Lembra que a gente chamou o substantivo de classe muito importante, como se fosse o presidente e os pronomes o vice? Mas na ausência dos dois, alguém tem que aparecer? Então, quem aparece no lugar substantivo vai ter que ser chamado de numeral, aí você classifica lá ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário, substantivo, certo? Agora, se os numerais só acompanham, está lá acompanhando um substantivo qualquer, carro, casa, camisa, calça, estojo, cueca, sutiã, bermuda, tênis, sapato, enfim, loja, não importa, aí serão chamados de numerais adjetivos. Tá claro isso? Aí você vai ter um numeral cardinal, adjetivo. Você vai ter um numeral ordinal, adjetivo, se estiver acompanhando um substantivo. Tá legal? Vamos treinar isso na prática rapidinho? Só para fazer a visualização disso que a gente acabou de falar, só para não ficar na teoria. Olha só o primeiro exemplo que você tem aí. O primeiro exemplo diz: 3 homens saíram. O que é que você tem aí em termos de classes de palavras presentes na sua frente? Procura primeiro o substantivo. Tem substantivo? Tem. Você tem aqui a palavra homens. Tá aqui o seu substantivo. Ele é um substantivo do gênero masculino e está no plural. Tá, beleza. Então o substantivo está presente. Do ladinho dele, você está vendo, tem um verbo aqui. É o verbo sair. Verbo é aquilo que você conjuga
né? Passando pelas 6 pessoas gramaticais que a gente já estudou lá nos pronomes pessoais, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Aqui é o sair no passado, eu saí, tu saíste, ele saiu, nós saímos, vós saísteis e eles saíram. Tá, e antes disso, né? Aqui, junto do substantivo, você tem a palavra 3. Ó, 3 a gente acabou de estudar, o que ele é? 1, 2, 3, 4 é quantidade numérica, exata. Então, é numeral. É o numeral de que tipo? Esse aqui é o cardinal, né? Esse aqui é o numeral cardinal. E é o numeral cardinal que você está vendo que está quantificando quem? A palavra homens, que é o seu substantivo. Ó, se ele está acompanhando o seu substantivo, aqui é o numeral cardinal qualificando o substantivo. Então, a gente chama de numeral cardinal adjetivo. Vou deixar sem o parênteses para não embolar. Tranquilo? Certo? Então, era disso que a gente estava falando. Quando o cara está acompanhando, ele tem que ser chamado no final da classificação de adjetivo, quando ele está acompanhando o substantivo. Quando ele não tiver, vai ser numeral que vai estar lá no lugar do substantivo. E olha o exemplo de baixo. O exemplo de baixo diz, os 3 saíram. Olha, tirei a palavra homens dessa frase. E apareceu ali o os. Então, observando. O que é que você teve aqui? O saíram permaneceu. Vamos anotar logo ele, que o cara está aqui, não mudou nada. O sair permaneceu, então continua verbo aqui, não mudou nenhum sentido. O 3 é o seu numeral. Continua numeral cardinal? Continua, o mesmo camarada. Continua aqui, numeral cardinal. E repare, esse numeral aqui, ele está acompanhando o substantivo? Não. Você não tem mais nenhum substantivo do lado. Tiramos a palavra homens, não botamos nenhuma no lugar, então é um numeral cardinal que está aqui representando o presidente. Então é um numeral cardinal substantivo. E você ainda tinha até um cara aqui para te dar uma ajuda, te dar um reforço, indicando que ele estava realmente garantindo a posição do substantivo. Quem era esse cara? É o os. O os quem é, galera? O os, ele pode ser artigo, não pode? Pode, só pode. No máximo aí pronome demonstrativo. Então aqui você tem o os, artigo. Mas quando é que o cara é artigo? Para ele ter artigo, ele tem que fazer alguém, ele tem que ter um substantivo do lado ou fazer alguém se transformar em substantivo, porque artigo não existe sem substantivo ou termo de valor substantivo do lado. Então está aqui o artigo definido, com o papel masculino, para acompanhar aqui o numeral cardinal 3, que está fazendo as vezes do substantivo. Certo? Então, aqui nós tivemos o numeral cardinal substituindo o patrão, substituindo o presidente. Então, ele tem que ser chamado de presidente. Numeral cardinal, presidente. Isso é, numeral cardinal, substantivo. Tranquilo? Então, não esquece não. Isso a gente já falou lá nos pronomes. Se você perdeu a aula, vai lá e revisita, tá? Mas, se não, o raciocínio é esse, tá? Se já achar que entendeu, é isso aí mesmo que tem que ser entendido. Tá maneiro? Tá? Nada diferente disso. Bom, observaçõezinhas aí sobre os numerais para a gente ir arrematando a novela dos numerais. Olha só. A gente tem 2 palavrinhas na língua portuguesa, na verdade é uma que se flexiona, que é a palavra ambos. Ambos é um numeral. Não é um substantivo, não é um adjetivo, não é um pronome, não é nada, do tipo. Ambos é um numeral chamado de dual. O que significa ser chamado de dual? Significa que só serve para indicar 2 itens, 2 elementos. Tá? Só serve para indicar 2 elementos. Se eu tenho mais de 2 elementos, mais de 2 itens, eu não posso usar a palavra ambos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Tá? Que é claro que eu estou falando a palavra ambos, mas a gente tem a forma flexionada para o feminino, que é a palavra ambas. Ambos ou ambas, ambas é a flexão só, é a modificação, é a alteração. Só
podem ser usados quando você vai apontar para, no máximo, para exatamente duas informações. Não é nem no máximo, é exatamente duas informações. Né? Dois elementos, dois itens, dois objetos, duas pessoas, duas árvores, dois carros e acabou. Né? Se for uma, não serve. Se for três, não serve. Mais que duas, 2,3 não serve. Tem que ser dois exatos. Tá? Duas informações exatas. De que tipo vai ser, pouco importa. Tá? Se vai ser camisa, blusa, carro, calça, dia, mês, ano, não importa. Tá? Tem que ser apenas dois referentes dentro do texto. Tá? E, enfim, na prática, para você visualizar, tá aí o exemplo. Tá? O exemplo diz: Paulo e Teresa saíram. Ambos foram trabalhar. Ó, quando você tem aqui a palavra ambos, quem é o referente desse ambos? Quem são os ambos aqui, digamos assim? Ambos são Teresa e Paulo. Eu tenho aqui um elemento mais o outro elemento, dois referentes, dois antecedentes. Tá? O ambos aponta para eles dois, Paulo e Teresa. Então, o que eu tenho em ambos? Ambos, como é que eu classifico esse cara? Ambos é um numeral, se quiser dar o nome deles incompleto, chama de dual, que a propósito aqui, ele está acompanhando ou substituindo o substantivo? Olha para a segunda frase, tem alguém antes do ambos? A segunda frase começou com ambos. Ambos antes não tinha nada e depois nada, só o que vem depois é o verbo, foram trabalhar, uma expressão verbal. Então aqui, se ele está sozinho, ele está no lugar do patrão. E aí, se está no lugar do patrão, você já sabe classificar. Como é que é? Tem que chamar de numeral substantivo. Para não ficar pagão aqui o resto da frase, aqui você tem uma chamada expressão formada só por verbos. Expressão verbal, então. Tá? Aliás, só já um comentário rápido. Expressão verbal também pode ser chamada de locução. Quando é que você tem uma expressão, uma locução na língua portuguesa? Quando tem mais de um elemento indicando a mesma ideia. Ali são dois verbos indicando uma ideia só, do trabalhar, do ter ido trabalhar. Beleza? Tá? A expressão ou locução verbal, tanto faz usar uma nomenclatura ou usar outra nomenclatura. Tá? Então, o ambos ali aponta para só dois elementos. Se tivesse três, já não servia mais. Se tivesse Paulo, Teresa e Juliana, não servia mais. Tá? Se tivesse Paulo, Teresa e André, não servia mais. Tá? Então, só com dois é que a gente pôde utilizar e utilizar corretamente. Tá? Legal? Tudo bem? E aí, então, vamos lá para uma última observação. Qual é a última observação? A última observação diz respeito ao uso das palavras milhão, bilhão, trilhão. Quatrilhão, se for o caso, mas ainda não chegamos a tanto dinheiro e tanta quantidade assim. Apesar do que, se for falar em célula, molécula, sei lá o que, anos-luz, não sei. Não sei onde que o nego já está contando isso. Quando você tem milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, o que a gente tem que lembrar? Que essas criaturas não são numerais. Você vai falar assim, poxa, mas isso aí não serve para indicar quantidade numérica? Serve. Serve sim. E não é quantidade numérica exata? Sim. Só que se liga só na parada. Quando alguém usa a palavra milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, seja lá o que for, normalmente é no máximo até trilhão, né? Se for pensar em dinheiro, que o nego bota aí nas notícias, no máximo se chega a trilhão. É o maior quantitativo que a gente tem de uso com relação à parte de dinheiro, a referência de dinheiro. O que você tem que lembrar é que normalmente quando eles falam aí que foram, sei lá, vamos pensar em corrupção, uma coisa quase que não ocorre aqui no Brasil, e alguns outros lugares por aí afora também. Quando alguém, por exemplo, tem lá a suspeita de roubo de 2 bilhões de reais, vai passar lá a notícia. Não sei o que, houve fraude, não sei o que, de 2 bilhões, 8 milhões de reais. Quando se fala o 2 bilhões, olha antes da palavra bilhões. O que foi usado?
2. 2 é o numeral. 2 é o numeral. Quem é que está do lado? Já não é mais numeral. Por quê? Porque a rigor você não tem dois números seguidos na língua portuguesa, a não ser que você indique um número chamado de composto, que é, por exemplo, 22, 19. Apesar do que 19 você usa uma palavra só, mas 22. Aí você soma, você bota um ezinho. 20, que é o numeral cardinal, bota o e para somar e bota o 2. Quando você descreve 34, escrever isso por extenso é 30, você usa a palavra 30, bota o e, que indica a soma, e bota lá a palavra 4, que é outro numeral. Mas direto colado um no outro você não usa. Você não usa duas classes idênticas seguidas. Isso não é da natureza do nosso idioma. Repare que você não fala assim, comprei carro, casa. Você fala isso? Comprei carro, casa. Você pode estar querendo dizer que seu carro vai servir de casa, mas a rigor a gente não usa isso. O que eu estou te mostrando que não rola na língua portuguesa? Você não bota duas classes gramaticais idênticas seguidas. Isso não faz parte do nosso idioma. Aí você poderia querer me xingar, reclamar, fazer qualquer coisa e ficar chateado, aborrecido, hashtag incomodado. Mas nessa hora, repare, a gente não usa. Não usa por quê? Porque não é do nosso idioma. Não faz parte dele. E aí, paciência. Você já nasceu assim, eu também nasci com a língua portuguesa se comportando dessa maneira. Alguém fez isso? Não, mas as coisas aconteceram assim. Língua não é um processo legislativo que alguém redige e vai funcionar dessa maneira. Não é assim, pô. Não existe língua legislativa. O Congresso vai agora redigir como é que deve ser o tamanho de uma vírgula, de um acento grave. Não tem essa bosta, não. Nem nenhum rei fez isso lá no passado, nenhum faraó, não. É o povo falando, que se torna mais costumeiro e vai se tornando a característica e a regra daquele idioma. Seja português, árabe, russo, turco, sei lá o quê. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem que lembrar que não existe duas classes seguidas do nada, sendo juntadas do nada, quer dizer, coladas do nada, sem nenhuma junção específica, tal como foi o caso do 34, que aparece o ezinho ali para juntar. Os dois numerais idênticos, que são o 30, que é o numeral cardinal, e o 4, que também é o numeral cardinal. Tá claro isso? Beleza? Então, fique atento aí. Milhão, bilhão e trilhão, quatrilhão, então, se liga, não são numerais. Não são numerais. Não são numerais. Guardou? Estou repetindo de propósito mesmo. Não são. E aí, o que você tem que botar na cabeça? Que eles são, obviamente, substantivos. Se eles vão acompanhar a palavra, eles podem ser acompanhados de 2, 3, 4 bilhões. 2, 3, 4 que são numerais cardinais. Quem está do lado é substantivo, porque numeral só quantifica substantivos. Não esquece isso. O numeral ele faz par com substantivo. Quando ele faz par, ele está fazendo com substantivo qualquer. É isso que você tem que guardar. Numeral é sempre o cara que faz par. Eu gosto de falar dos pares, apesar de não ter chamado muita atenção para isso até agora, mas numeral, as classes gramaticais vivem de 2 em 2. O numeral nasceu para fazer par com substantivos. Ou ele está sozinho, ou ele está fazendo par com substantivo. É essa a relação de casamento dele dentro da frase. Com outra classe, ele só se casa com substantivo. Ou está sozinho, ou está solteiro, ou está casado. Se está casado, é com quem? Substantivo. Pronome, mesma coisa. Ou está sozinho, ou está casado. Se está casado, é com substantivo. Artigo. Artigo nem sozinho pode ficar. Artigo tem que estar casado. Com quem? Substantivo. Adjetivo. Sozinho não fica. Ele tem que estar ali tendo quem como referente, como casamento dele. Como par do casamento dele. Substantivo. Geral gosta de casar com substantivo. Substantivo é meio moleque piranha. Por aí vai. Qualquer coisa do tipo. Então, lembrando, aliás, só outro detalhe.
eles são numerais e são numerais masculinos, tá? O que significa isso? Se você for usar artigo, vou botar aqui artigo, mas pode ser qualquer outra classe, né? Se for usar artigo, você vai usar qual? Masculino ou feminino, então? Né? Masculino ou feminino? Pode ser pronome também, né? Você pode dizer aqueles dois, acompanhando aí. Pode ser um pronome demonstrativo. Então, vou botar aqui isso. Vou botar pronome, que aí serve para qualquer pronome que você queira usar. Né? Ou então, pronome possessivo. Você vai usar o meus ou minhas? Meus bilhões ou minhas bilhões? Meus bilhões. Se você for usar o demonstrativo, aqueles, né? Ou aquelas, você vai usar aqueles bilhões ou aquelas bilhões? Aqueles. Então, ó, se for usar artigo, pronome ou qualquer coisa que possa aí se flexionar acompanhando o numeral, quer dizer, acompanhando a palavra bilhão, né, que vem antecedido do numeral, é o masculino que você tem que usar. Tá claro isso? Tá? E tudo isso que eu disse já estava anotado aí, ó, nesse parágrafozinho da observação 2. Só para ler a frase completa, né? Você tem ali a informação dizendo: esses caras são substantivos masculinos, que inclusive, né, costumam ser antecedidos por numerais cardinais e ordinais, né? Ou ordinais, né? E ordinais, que é o que está aí no exemplo para a gente deixar registrado. Olha só o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz: 2 bilhões de pessoas viram o vídeo. Ó, se você chega lá para o verbo e pergunta quem é que viram o vídeo, está lá a resposta: 2 bilhões de pessoas. Você tem aqui a palavra bilhões. Palavra bilhões está antecedida de quem? Da palavra 2. Esses dois aqui são dois o quê? 2 bilhões. Então, 2 se articula com a palavra bilhão. Né? E aí, se articula com a palavra bilhão, o que a gente tem que lembrar? Que 2, 3, 4 é um numeral. E numeral só se relaciona com substantivo. Já anotei aqui. Bilhão é de fato substantivo. Né? Ele está quantificando a quantidade de bilhão. Né? Não é 1 bilhão, não são 3 bilhões, não são 4 bilhões, são 2. Né? E aí, foi flexionado de maneira correta? Aliás, esse 2 aqui é o quê? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário? Fala aí para mim. 1, 2, 3, 4 é numeral cardinal. Né? Que está aqui no masculino. Né? Que está aqui no plural. Por quê? Porque tem que se flexionar, macaqueando, virando macaco de imitação sempre de quem? De substantivo. Né? O substantivo milhão é de fato masculino e nesse caso está no plural, porque a quantidade é mais de 1. Beleza? Tranquilidade? Tá? Então você tem que olhar aqui para o 2 para bilhões. Tá? Aliás, não tem que olhar para pessoas, por quê? O de pessoas, por quê? Porque aqui já veio uma preposição. Então aqui é uma nova, digamos assim, sequência de relações duais, de relações par a par, de relações 2 em 2, tá? O de pessoas requisitaria aqui uma outra sequência, tá? A primeira sequência foi com a palavra bilhão, a segunda com a palavra pessoas, depois eu teria a terceira ali com a palavra vídeo, depois do verbo ver. Tranquilo? Certo? Detalhezinho, só para não deixar passar. O numeral aqui está acompanhando o substantivo bilhões. Então, ele é um numeral que está no lugar do substantivo? Não. Se não está no lugar do substantivo, está acompanhando. Como é que a gente chama mesmo o numeral que acompanha? Ou classe que acompanha o substantivo? É classe adjetiva. Então, é o numeral cardinal adjetivo. Tá claro isso? Sim? Esquece isso não, hein? Vamos deixar isso bem frisado. E olha só o segundo exemplo. O segundo exemplo está aqui. Os primeiros bilhões de reais foram para a prefeitura. Olha lá. Observando o que tem que observar. Você tem aqui quem é que foram para a prefeitura? Os primeiros bilhões de reais. Bom, eu tenho aqui um termo preposicionado, já vou separar ele, que é uma nova série aqui, que deveria ser avaliada. Quando for oportuno, a gente avalia. Né? Aqui começou com preposição de, para, com, por, sem, sob, sobre. Essas criaturas é uma nova sequência nominal para a gente avaliar quando interessar avaliar. Vamos botar aqui nova sequência nominal, não botei em cima, vou botar para ficar direitinho.
né? O que é uma nova sequência nominal? Nova sequência que tem um novo substantivo ali, e aí você tem que ver as relações de casamentos que estão ali rolando com aquele novo substantivo, tá? Real é um substantivo. Em cima, no primeiro exemplo, pessoas era um substantivo, era uma nova sequência com um novo substantivo, certo? Sempre que aparecer um novo substantivo, é uma nova sequência para você avaliar quais são os pares que estão ali, quais são as companhias que estão rolando ali com aquele novo substantivo, tá? Mas, enfim, estão olhando aqui para a primeira partezinha, né? Primeira partezinha dos primeiros bilhões. Ó, temos aqui de novo a palavra bilhões. É substantivo ou não é? Olha quem está antes. Quem está antes, você tinha aqui a palavra primeiros. Opa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Isso é numeral. Numeral que indica o quê? Quantidade numérica exata ou posicionamento? O primeiro a chegar foi fulano, o terceiro a chegar foi Beltrano. Vai indicar ordenamento ou posição, não é isso? Se indica ordenamento ou posição, se indica ordenamento ou posição, é o tal maluco lá que a gente estudou, o segundo caso, numeral ordinal, né? E que aqui, de novo, claro, está no masculino, porque bilhão é uma palavra masculina, ele está se relacionando com a palavra bilhão, que além de ser masculino, está no plural. Então, se tem numeral, quem é que tem que ter do lado, cara? Numeral existe sozinho? Pode existir sozinho, mas quando ele está acompanhando quem? Esquece não, isso é matemático. Isso é exato também. Numeral, quando acompanha substantivo, então bilhão é um substantivo. E, é claro, continuou masculino aqui, porque é masculino, e plural. E repare que você tinha até um reforço aqui para garantir que tinha que ter um substantivo na parada. Olha quem estava no comecinho, o os. Aqui são os o quê? São os bilhões. O os se relaciona com bilhões. Opa, se ele se relaciona com bilhões, que é um substantivo, quem é esse os? É um artigo. E é um artigo definido, claro, acompanhando a flexão do substantivo. Aqui masculino e plural. Tranquilidade? Para fechar a conta, esse numeral aí primeiros, ele está acompanhando o substantivo. Então, ele é um numeral substantivo? Não. O substantivo já está ali presente, ele não está representando o substantivo. Ele é um numeral ordinal, qualificando o cara. Então, ele tem um valor adjetivo. Certo? Certinho? Tranquilo? Ele é um numeral adjetivo, que está ali adjetivando, qualificando numericamente o substantivo. O numeral é uma espécie de adjetivo em forma de número. É como se fosse isso, se a gente fosse fazer digamos assim, uma outra interpretação do que são os numerais. Tanto os cardinais multiplicativos, ordinais multiplicativos fracionários, eles são uma espécie de qualificadores do substantivo, só que qualificadores numéricos. Só isso. Por isso que eles podem ser chamados de numerais adjetivos. Na paz, beleza. Foi tudo claro aqui? Então entendeu por que bilhão, milhão, trilhão não são numerais? Porque eles podem estar acompanhados, e quase sempre estão, por numerais. E a gente não tem duas classes gramaticais seguidas, seja elas quais forem, na língua portuguesa, uma se relacionando com a outra. Pode até estar se relacionando com substantivo, sei lá quem. Em geral, substantivo. Eu te mostrei ali no comprei o carro casa. A gente não fala comprei carro casa, ou casa é carro, ou blusa é calça. A gente não fala isso. A não ser que existe um tipo de roupa assim. A rigor a gente não fala. Tá claro isso? Por quê? Porque são dois substantivos seguidos a gente está tentando juntar uma coisa que não junta, não dá liga, não dá cola. Tá? Então, exemplo 1 e 2 aí, tranquilo? Observação 2. Então, fechamos a conta aí. Tá? Numerais, tudo que você tinha que inicialmente lembrar ou saber do básico, do funcionamento deles na frase, é isso aí. Agora, é bom depois você dar uma olhada em numerais romanos? Bom, muito bom. Pega uma lista qualquer aí, isso aí tem listagem a rodo, qualquer lugar, qualquer livro de português, internet. Os algarismos todos, na forma ordinal, multiplicativa, fracionária. É bom você saber? Bom você saber. Tá? Mas aqui a gente não vai ficar fazendo essa parte de decoreba, não. É só para você entender com quem ele se relaciona na frase. Valeu? Então é isso aí, fui.